Olá, terceiro ano, vamos para a nossa aula de ciências que está na página 10 e hoje nós estudaremos sobre os vegetais e conheceremos suas estruturas. Os vegetais são seres vivos autotróficos e o que seria isso? Autotróficos são seres vivos que fabricam o seu próprio alimento, ou seja, eles transformam a energia solar em alimento. Existem outros componentes que participam da produção desse alimento, que se chama a famosa fotossíntese. Além de serem autotróficos, os vegetais são seres fixos, presos ao solo. Esses seres se mantêm fixos ao solo através das suas raízes, que é a estrutura muito importante no processo de fotossíntese. E outra característica importante dos vegetais é a presença da clorofila. A clorofila é o principal pigmento dos vegetais, ou seja, são os pigmentos responsáveis pelas cores dos vegetais e a clorofila é responsável pela cor verde. Em nosso próximo tópico, nós estudaremos sobre as estruturas comuns que a maioria dos vegetais possui. A maioria dos vegetais possui uma estrutura única, que são folha, caule e raiz. Existem alguns vegetais que são diferenciados, que apresentam também as flores e os frutos, mas a maioria apresentam essas três estruturas porque são básicas. Vamos agora conhecer as funções das estruturas da planta. Vamos começar conhecendo a raiz. É a parte da planta que, em geral, se fixa na terra e por onde absorve os alimentos. A raiz só pode absorver os alimentos no estado líquido. Há várias espécies de raiz. Tem raízes aonde o tronco é grande, maior, e de onde esse tronco maior saem pequenas raízes mais finas. Exemplo, pinheiro e eucalipto. Esse tipo de tronco se chama raiz aprumada. Aliás, de raiz se chama raiz aprumada. Tem a raiz fasciculada. É formada por uma pequeno feixe de raiz fininha. Exemplo, o milho, o trigo, etc. E tem a raiz tuberculosa, que é uma raiz carnuda, como no exemplo da cenoura, do nabo, etc. E a maior parte das raízes são subterrâneas, ou seja, ficam debaixo da terra. Lembrando que nós nos alimentamos de vários alimentos que fazem parte das raízes, como as cenouras, macaxeira, inhame, batata, todas elas são raízes. Vamos agora para o caule. O caule é a parte da planta que segue a raiz, ela cresce em sentido contrário ao dela, ela eleva-se em geral na atmosfera, ou seja, ela cresce, e o caule sustenta as folhas e é por ele que se faz o transporte da seiva, que é os líquidos que trazem força para a planta. As formas do caule podem ser de muitas maneiras, variadas, comparando, por exemplo, o caule de um pinheiro, que é um tronco, e o de um trigo, que é um colmo, ou seja, é fino. Então, nós temos tipos de caules: tronco, que é grosso, grande, tem o espique, que é fininho, tem o bulbo, tem o caule aquático, tem o colmo, tem o rizoma e tem o tubérculo. Lembrando que nós também nos alimentamos de caules, como por exemplo a cana-de-açúcar, tem a cebolinha, tem o tem também as plantas que são em formas de caule, aonde nós podemos nos alimentar, como também os musgos, as samambaias e assim em diante. E por último, vamos para as folhas. É através das folhas que as plantas respiram e transpiram, e são em geral verdes. As folhas podem ter formas muito diferentes. Umas são compridas, como as do pinheiro, outras são largas, como as do plátano, outras são muito recortadas, como as do carvalho. Há plantas que têm folhas durante todo o ano, são plantas de folha persistente, exemplo, pinheiro, eucalipto, e há outras plantas que em determinada época do ano nos aparecem sem folha, como por exemplo elas caem. São plantas de folha caduca, exemplo, carvalho castanheiro. E para finalizar a nossa aula, lembramos também que nos alimentamos de vários tipos de folha, como por exemplo o alface, o couve e etc. Agora finalizaremos marcando as páginas do livro 16 e 17, realizando a atividade com muita atenção. Até a próxima aula.